E aí galera, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Elcio, seja bem-vindo à nossa 10ª aula do curso de HTML. No vídeo anterior a gente aprendeu a estrutura básica de uma tabela, que é a criação da tabela, como criar as linhas, como criar as colunas e como inserir esses dados dentro dessas tabelas. E aí no vídeo de hoje a gente vai aprender como pegar esses conceitos e dar um passo a mais. A gente vai aprender, por exemplo, como estruturar semanticamente as nossas tabelas, como pegar uma célula dessa tabela e fazer com que ela se estenda por diversas colunas ou mesmo por diversas linhas. E aí, por fim, galera, a gente vai aprender como estilizar essas tabelas para deixá-las mais atraentes. Então, galera, antes da gente pôr a mão na massa, eu vou pedir que vocês deixem um like nesse vídeo para apoiar o canal, para fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E aí, aproveitando a leva, se vocês ainda não forem inscritos no canal, vocês podem clicar nesse botãozinho que está aparecendo aqui para dar aquele apoio para o nosso canal. Então, galera, para a gente discutir algum desses novos parâmetros que eu vou passar, eu vou construir mesmo aqui a tabela do início. E agora vocês lembram aí, pessoal, qual é o marcador que a gente usa para criar a nossa tabela? É a table, não é isso? Exatamente, vocês são maravilhosos. Então a gente criou a table, e aí assim que a gente cria a tabela, pessoal, a gente tem que criar uma linha para poder colocar as colunas. E aí qual é o marcador que a gente usa para criar a linha? TR, que significa Table Row, bacana. E aí a gente vai criar aqui, para a gente ver esses novos conceitos, a gente vai criar aqui 4 colunas. Então eu vou colocar o TD, colocar o número 1, criar outro TD, colocar o número 2, criar outro TD e colocar o número 3, outro TD e colocar o número 4. Então, galera, depois que a gente criou a primeira linha, a gente vai criar agora a segunda linha. Então, eu vou colocar TD, aí vou dar continuidade aqui, colocar 5, 6, 7 e 8. Vamos criar mais outra linha, a terceira linha, TR, Table Row, criar a linha. Agora criar a coluna de novo, já tem 8, né? Vou colocar agora 9, 10, 11 e 12. Se eu quiser que, por exemplo, essa célula aqui, ela se estenda até aqui no final, eu posso fazer isso, ó. No caso aqui, eu vou até tirar essa célula 2, 3 e 4 aqui. A gente vai deixar só uma, né? E aí aqui, galera, a gente pode fazer a nossa brincadeira. Por exemplo, se eu quiser que essa célula aqui se expanda através dessas colunas, a gente vai utilizar uma propriedade que é a co-span. Co vem de coluna e span vem de estender, que é dar o mesmo significado aí de mesclar. Então a gente chama de mesclar, mas na verdade a gente está fazendo com que essa célula se expanda aqui por várias colunas. Então a gente pode usar aqui como atributo. Então é o co-span. E aí a gente vai dizer quantas colunas eu quero que ela expanda aqui. Aí eu posso utilizar, por exemplo, uma, que é o que já está, né? Se colocar uma, ele vai expandir só por um, que é o padrão. Se eu colocar 2 aqui, ele vai se expandir por 2 colunas. Se eu colocar 4 aqui, ele vai se expandir completamente lá, né? Então isso forma um efeito muito bacana. Aí, por exemplo, se eu tirar essa coluna 12 aqui, ó, eu posso tirar essa coluna 12 aqui, e aí eu posso pedir que essa célula aqui se expanda por 2 linhas, né? Então aqui, para exemplificar, vou tirar essa coluna 12. E aí essa coluna que é a 8 aqui, eu vou dizer, olha, eu quero que tu se expanda aqui por 2 linhas, que no caso assim é colunas e assim é linhas. Então a gente vem aqui no marcador inicial da nossa célula, e aí ao invés de colocar agora co-span, a gente vai utilizar o row span, que é expandir por linhas. Então a gente pode colocar, o padrão é 1, que é o que ela já está. Se a gente colocar 2 aqui, ó, ela vai se expandir por 2. Se a gente colocar por 3 aqui, ele não vai ter efeito porque não existe uma terceira linha aqui, né? Então se eu colocar aqui, ó, não vai ter efeito. E aqui, galera, a gente pode brincar do jeito que a gente quiser. Por exemplo, se eu quiser aqui, eu posso remover essa 7ª célula aqui, e aí eu vou pedir por o 6 estender por 2 colunas, que aí ele vai daqui até aqui. Ó, eu vou apagar o 7º aqui para a gente ver aqui, ó. Então apagar o 7º. E aí o 6 aqui vou mandar ele estender por 2 colunas. Então, como é coluna, eu vou usar o co-span. E aí eu quero que ele expanda por 2 colunas.
Tá vendo aí? Então fica muito bacana. De primeiro, galera, a gente utilizava essas tabelas para criar o layout da nossa página. Só que hoje em dia, como tem muitos dispositivos e a nossa página, ela precisa se ajustar às telas desses dispositivos. Então, essa construção de layout usando tabela foi depreciado e a gente fica utilizando mesmo somente o CSS. Porque, por exemplo, no CSS, a gente tem como saber qual dispositivo que está sendo visto ali o nosso conteúdo através dos Media Queries. Mas aí vocês estão vendo aqui que essas tabelas realmente elas são muito poderosas. E agora, galera, a gente vai aprender como estruturar semanticamente a tabela. Isso vai ser muito interessante porque, por exemplo, vai ajudar na estilização, vai ficar mais acessível para quem usa leitores de tela, porque quando ele for ler a nossa tabela, ele vai dizer, olha, esse aqui é o título da tabela, aqui está o conteúdo da tabela e agora a gente chegou no rodapé da tabela. Fora isso, vai ser muito utilizado para o navegador também, porque, por exemplo, se a gente tem uma tabela que é 300 pixels, mas o conteúdo da tabela é 500 pixels, ele vai criar no corpo dessa tabela uma barra de rolagem. E aí isso vai ficar aqui mais entendível, galera, quando a gente dividir aqui a nossa tabela em partes, que no caso a gente vai dividir em topo da tabela, que é o cabeçalho, a parte principal, que é o corpo, e a gente vai criar mais uma seção que seria o rodapé da tabela. Eu vou até comentar aqui para a gente ver. Então seria aqui a cabeça, a outra parte seria o corpo da tabela, e a terceira parte aqui, galera, seria o rodapé, né? Então a gente vai estruturar a tabela nessas partes, mas aí o modo de construir vai ser o mesmo. A gente vai criar a tabela, as linhas e depois as colunas. Então bacana. E aí a conversão para a gente criar essas partes, galera, é a gente utilizar o T, que vem de tabela, e mais a parte. Por exemplo, aqui a gente vai colocar o T e head, que significa o cabeçalho da tabela. Aí a gente vai criar agora o corpo da tabela, seguindo o mesmo esquema, o T mais o body, que seria o corpo mesmo da tabela. E aí, por fim, a gente cria aqui o T e foot, que significa o rodapé, né? Isso vai ser interessante porque, por exemplo, se a gente tentar acessar a nossa tabela de algum outro serviço, e aí, por exemplo, esse serviço, eu quero o primeiro dado da tabela, então ele já vai saber que nessa parte aqui não vai ter dado, aqui vai ter somente os títulos de cada coluna, e aí vai ficar bem mais acessível, né? Então aqui a gente precisa criar a linha, e aí nessa linha aqui a gente coloca os títulos. Por exemplo, aqui eu vou utilizar aquele mesmo esquema que a gente viu no vídeo passado. Eu vou colocar aqui a matrícula, então usa o TH para ser um título para a coluna. Eu vou colocar matrícula, cria outro TH e agora a gente vai colocar o nome. E cria outro TH e agora a gente vai colocar a sala. Seguindo o mesmo exemplo, bacana. E aí, galera, para isso ficar parecido com a tabela, a gente vai utilizar a propriedade aqui de borda. E aí a gente vai utilizar no CSS mesmo. Então a gente vem aqui no CSS, a gente vai pegar primeiro a tabela, vai pegar os TH, que é o table head, e vai pegar também os TR. E aí a gente vai acrescentar a ela uma borda. Então a gente pode chamar aqui a propriedade borda, especifica aqui a largura que vai ser de 1 pixel, o formato que vai ser sólido e a cor vamos deixar mesmo preto, porque foi que não criou mesmo. Galera, não criou aqui, pessoal, porque a gente criou aqui as partes da tabela, mas a gente não criou a tabela, então tem que vamos criar aqui a tabela. Agora sim, joga todo esse conteúdo para dentro da tabela. E que vacilo, hein? Agora sim. Pronto, galera. Bacana. Então, criada a nossa tabela, a gente pode perceber aqui que cada coluna ela possui uma borda própria. E a gente quer fazer o seguinte: em cada divisão a gente quer que ela junte. E aí por padrão ele está separado aqui. Só que a gente quer que ele junte. E aí para juntar é só utilizar aqui o collapse. Aí agora a gente vai colocar os dados. Então na parte da cabeça ficou somente os cabeçalhos. Agora na parte aqui do corpo a gente vai colocar mesmo os dados. E aí a gente precisa seguir a mesma estrutura, né? Cria uma linha, cria as colunas e dentro da coluna aí que a gente coloca os dados mesmo da tabela. Então aqui vamos criar uma linha, table row. Aí vamos colocar, por exemplo, aqui o TD para colocar a coluna, né? Então vamos criar a matrícula, vamos colocar a matrícula 1. O nome vai ser Elson. O nome vai ser Elson. Por que não está mostrando aqui? Acho que é por causa do zoom, né? Table row. Ah, certo, faltou o table dele aqui também, o TD.
Pronto, agora vai dar certo. Pronto, então a matrícula é 1, o nome é Elson, e a sala, TD, vai ser a sala 10. Pronto, bacana. Aí a gente vai criar agora uma outra linha para colocar mais dados. Então TR, aí coloca TD, vai ser a matrícula 2. O nome vai ser Maicão. E a sala, vamos colocar aqui a sala 12. E aí, por fim aqui, pessoal, para não ficar muito grande, a gente vai criar só mais uma linha. TR, TD vai ser a matrícula 3. O nome vai ser Cristina. E a sala, vamos colocar a sala 1. TD, sala 1. Então tá ficando bacana, né, galera? E aí, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o caption. O caption significa literalmente legenda, né? Então seria um título geral para a nossa tabela, porque aqui a gente tem o título para a linha, né? Que ele está especificando, ó, nessa linha só é matrícula, nessa linha só é nome e nessa linha só é sala. E o caption ele vai dar tipo um nome geral para essa tabela, porque a gente pode ter várias tabelas, tabela de compra, tabela de alunos, tabela de o que quer que seja, né? Então aqui, antes de qualquer coisa na tabela, a gente vai colocar o caption. Então aqui, ó, colocar o caption. E a gente vai colocar, por exemplo, alunos aprovados. Alunos aprovados. Aí ficou bacana, hein? E aí, pessoal, nessa outra parte aqui da tabela, a gente vai criar agora o rodapé. Então aqui, ó, a gente vai criar uma linha para colocar isso, né? E a gente vai colocar, por exemplo, o TD. E aí a gente vai colocar, hoje é quanto do mês? Hoje é 20/11, né? Então, 20/11 de 2020, né? Não, vou colocar mesmo aqui, para ficar mais bacana, vamos colocar o nome do canal, né? Então, Elson Mendes, YouTube. Pronto, bacana. E aqui, pessoal, é onde entra aquela questão lá da gente expandir uma célula, para ele tomar mais de uma coluna ou tomar mais de uma linha. E aqui está um exemplo que a gente precisa utilizar isso, porque fica feia a tabela assim, né? Essa célulazinha morta aqui de um lado aqui, né? Então a gente pode pedir para que essa célula aqui se expanda até o final, ou seja, ela vai ter que tomar uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, né? E aí isso é bem fácil, a gente vai utilizar aqui o COSPEN, e aí a gente vai pedir que ela se estenda aí por 3 colunas, né? Aí no CSS, galera, a gente vai poder, por exemplo, modificar aqui a cor de fundo dessas células, a gente pode pedir para centralizar o texto que tiver dentro dessas células, então isso é tudo coisa bacana que a gente vai poder fazer utilizando o CSS, mas só que antes da gente fazer isso, pessoal, tem uma coisa muito bacana aqui nas tabelas que são a possibilidade da gente criar um grupo de colunas e aí fazer o mapeamento aqui, né? A gente dizer assim, olha, aqui tem um grupo e a gente vai criar a coluna 1, coluna 2, coluna 3, onde ela vai ser mapeada aqui para essas colunas mesmo aqui da nossa tabela. Então isso é bem simples, a gente vai fazer isso antes do cabeçalho, depois do caption e antes do cabeçalho. E aí para isso, galera, a gente vai utilizar aqui esse marcador CoGroup, que significa grupo de colunas. E aí aqui é o seguinte, a gente vai passar o tanto de coluna que a gente tiver aqui, a gente vai representar com um outro marcador que é o col. Vocês vão já entender qual é que é a ideia aqui. Então a gente vai criar um col, a gente vai criar um outro col e a gente vai criar um outro col. Então aqui está simbolizando cada um desse marcador aqui, que é como se fosse uma referência para a coluna. Então esse vai representar o primeiro, esse outro vai representar o segundo e esse último aqui vai representar o terceiro. Mas a gente pode brincar, a gente pode dizer que esse aqui vai representar o primeiro e o segundo. E aí só precisaria colocar 2. Aí aqui, pessoal, eu vou colocar um ID para a gente estilizar, né? Então vou chamar esse ID aqui de primeira. Vou colocar um ID ali de segunda. E colocar um ID aqui de terceira. Pronto, bacana. E agora, a gente poderia até estilizar aqui mesmo em linha, né? Mas só que fica melhor a gente fazer isso separado, até para visualizar, né? Então, o que eu estou fazendo agora? Quando eu colocar algum estilo nesse call com ID de primeira aqui, a gente vai estar endereçando essa coluna primeira. Então, aqui, ó, eu vou pegar o call, não é isso? E aí eu vou, por exemplo, dizer aqui que eu quero que a cor dele, o background, né? Seja, por exemplo, amarelo. Ah, nesse aqui não, galera. Eu peguei aqui, foi geral, né? Vou pegar pelo ID. Desculpa aí, foi mal. Então aqui a gente vai pegar pelo ID, né? Então coloca o jogo da velha, primeira.
Agora sim, agora a gente vai colocar o fundo, background, vamos colocar preto não, pessoal, vamos colocar amarelo mesmo. E aí, pessoal, vocês estão vendo aqui que ele pegou toda essa coluna, só que ficou estranho porque ele pegou essa célula aqui também, e aí o que acontece é que essa célula, ela está se estendendo por 3 colunas, né? Mas na verdade faz parte dessa primeira. A gente pode pegar agora a segunda, né? Que a gente deu o ID de segunda. Modificar, por exemplo, a cor dela aqui, colocar ela azul. E a gente pode pegar a terceira também ali, né? A gente pode colocar a cor aqui, por exemplo, vermelho. Para ficar bacaninha, né? Então aí vocês estão vendo aqui, pessoal, que a gente consegue pegar isso tudinho através dessas referências que a gente criou para colunas, né? E aí a gente pode utilizar assim, mas a gente pode também, galera, fazer o seguinte, ó. A gente pode criar só duas aqui, ó. Só duas, primeira e a segunda, né? E a gente pode pedir que essa primeira aqui, ela se expanda por duas. E a gente faz isso através de uma propriedade aqui, que é o span. Então, span significa estender-se, né? Então, eu quero que se estenda por quantos? Porque ele já está se referindo que é coluna, né? Aqui a gente vai dizer só quantas colunas essa coluna deve se estender, essa célula deve se estender, né? Então eu vou colocar aqui em duas. E aí vocês podem ver aqui, ó, que essa primeira aqui, que a gente deu a cor de amarela, na verdade ele vai se estender por 2. E aí essa segunda aqui, ela fica automaticamente sendo a última coluna. Então bem bacana, né, pessoal? Vocês viram aqui que a gente pode estilizar ele do jeito que a gente quiser. Só que eu não vou utilizar essa estilização aqui, a gente vai estilizar mesmo usando essas partes semânticas, para vocês verem aqui como é que funciona, né? Então aqui, como a nossa tabela agora tem 3 partes, a cabeça, o corpo e o rodapé, a gente pode endereçar essas partes da tabela. Por exemplo, a gente pode utilizar aqui o T-head, né? Que é o cabeçalho dela, né? E aí a gente pode dar a cor aqui para todo o cabeçalho. A gente pode pedir para ela ser, por exemplo, aqui um azul, né? Vamos colocar aqui o... colocar, cadê esse cor aqui? Background color. Quais são as cores aqui que são uma cor legal aqui? Pronto, vou colocar isso aqui, o Burley Wood aqui, para ver se fica bacana. Então aqui, ó, ficou muito bacana, né? Aí a gente pode pedir, por exemplo, aqui, para colocar o texto dele branco, por exemplo. Tá vendo aí, pessoal? Então isso aqui dá bastante poder pra gente, porque a gente vai endereçar parte dessa tabela, né? Pronto, e a gente pode endereçar agora uma outra parte da nossa tabela, que seria o corpo, né? Coloca o T, body, aí vamos colocar, por exemplo, o fundo aqui, colocar o background. Pronto, estão vendo aí, galera? Então a gente consegue endereçar cada parte dessa tabela para a gente colocar uma estilização específica para essa área da tabela. Aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui, vou pegar o rodapé aqui, e aí eu vou colocar, por exemplo, o background aqui, colocar esse tomate aqui para ver como é que fica. Então ficou bacana, né, galera? E aqui a gente pode fazer mais estilização. Por exemplo, a gente pode endereçar aqui somente o corpo da nossa tabela e, por exemplo, centralizar o texto, né? Então aqui eu posso aqui, ó, Text Align Center. Aí eu posso, por exemplo, aqui colocar o tamanho da fonte somente dessa área aqui. Então font size, ó, 13 pixels. Aí vamos colocar aqui, centralizar essa parte aqui também. Text Align Center. Então aqui a gente consegue ser bem preciso na hora de estilizar a nossa tabela, né? Aí eu vou mostrar mais uma coisa massa aqui, pessoal. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse caption aqui e colocar uma decoração nele, né? Então, e a gente pode colocar, por exemplo, em cima, embaixo. Vamos colocar, por exemplo, aqui embaixo. É só para questão mesmo didática, não vai ficar aquela coisa, puxa, como tá lindo, mas vai ficar bacana. A gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, uma linha por cima. Se pode colocar, por exemplo, uma linha por baixo. E aí a gente pode mudar, por exemplo, a cor dessa linha, né? E aqui, pessoal, a gente tem acesso a várias propriedades, por exemplo, o estilo, a espessura, a linha, o estilo da linha. Pronto, Text Decoration Color. Pronto, a gente escolhe agora a cor da... Por exemplo, aqui eu vou colocar um amarelo para ver como é que fica. Coloca esse abóbora aqui. Então aqui a gente consegue realmente, pessoal, ter acesso a todas as propriedades da tabela. E aí a gente ainda consegue, por exemplo, colocar pontilhado, ondulado. Vou colocar aqui o estilo aqui, ó, Text Decoration Style. E aqui a gente tem, por exemplo, aqui, pessoal, o tracejado, tem esse wave aqui, que é o que está lá no exemplo. Então aqui é só mesmo para questão didática, né? E aí, galera, eu vou colocar um exemplo aqui para quando a gente passar o mouse aqui nessa célula, ela mudar de cor. Que a gente pode endereçar agora a célula. Então a célula que a gente vai endereçar a célula, que é os TDs. E aí quando a gente der um hover do mouse, ou seja, quando a gente passar o mouse sobre a célula, eu quero que a cor dele aqui, cor de fundo,
fique, por exemplo, coloca esse Crimson aqui. Então aqui bacana, ó. Quando a gente passar aqui o mouse, ele vai mudar de cor, ó. Tá vendo? E aí, galera, para ficar ainda mais bacana, a gente pode adicionar aqui uma transição, para quando a gente passar o mouse aqui, ele não pular desse verde para o vermelho, ele fazer a transição de uma cor para outra. Então a gente vai utilizar aqui o TD para a gente endereçar a célula da nossa coluna. E aí é só usar a propriedade Transition aqui, ó. E aí eu quero que ele faça essa transição em 400 milissegundos. Aí vai ser linear. E a gente quer fazer a transição somente da cor de fundo, né? Então, background color. Então aqui, quando eu passar o mouse aqui, ó, ele vai fazer essa transição bem devagar mesmo, né? De uma cor para outra, né? E aí, pessoal, eu tenho até uma playlist aqui de CSS que ensina aí como fazer essas animações. E aí, para finalizar aqui, galera, a gente vai pegar essa tabela e colocar aqui no meio da tela. Então vamos endereçar somente a tabela aqui. E aí a gente vai usar a margem, né? Isso. E a gente vai dizer que a gente não quer nenhuma distância aqui em cima e embaixo, mas na lateral a gente quer que seja automático, que ele vai centralizar. E aí eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês estão achando do curso até agora. E aí eu espero fortemente que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, e aí qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários, que isso pode virar tema para o próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no outro vídeo. Fui!